Após Getúlio Vargas se suicidar no ano de 1954, o Brasil ele se viu completamente perdido politicamente, já que o Getúlio ele havia construído um projeto nacional de longo prazo. Então o Brasil estava mais ou menos caminhado na linha que ele ia seguir, uma linha nacionalista, desenvolvimentista e trabalhista. Porém, isso tudo acabou mudando, especialmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, que o termo nacionalismo, corporativismo, que eram pautas que o Getúlio defendia, passaram a ser muito criticadas no mundo todo. O Getúlio, que era uma figura muito parecida com, por exemplo, Francisco Franco, da Espanha, ou Antônio Salazar, de Portugal, ele estava já com uma figura mal vista por conta disso, já que esse tipo de movimento estava sendo mal visto no mundo todo, não só aqui no Brasil. Então, logicamente, esse projeto nacional iniciado pelo Getúlio após ele se matar acabou não indo nunca mais para frente. Foi parado e, desde então, o Brasil se viu uma democracia liberal, ou seja, a famosa democracia de lados opostos, que uma hora está um lado no poder, numa hora está outro. Ou seja, um projeto de curtíssimo prazo, que não pensa no futuro, pensa só daqui a 4 anos no máximo. O Getúlio, ele, logicamente, ele era um grande estadista, ele pensava 20 anos para frente, 30 anos, mas com essa nova democracia liberal no Brasil, era no máximo uns 8 anos. Não pensava muito além disso. E não tinha continuidade, porque, como eu falei, uma hora era o presidente de uma visão política, outra hora era outra. Então, o Brasil estava perdido. E, para acrescentar, a corrupção estava crescendo muito no país, estava tendo o contexto de que se mudou a capital, que antes era no Rio de Janeiro, mudou-se para Brasília. Então, estava muito perdido o povo brasileiro como um todo. E, para piorar, estava no contexto da Guerra Fria, em que o mundo estava basicamente dividido entre a influência americana e a influência soviética, que cada país tinha que escolher o lado ou capitalista ou o lado comunista. Então estava realmente muito complicada a vida aqui no Brasil. E até então, desde que o Getúlio morreu, todos os presidentes haviam se aliado mais ao lado dos Estados Unidos, se aproximado mais deles, e como muitos chamam também, haviam tornado o Brasil subalterno, submisso, porque o sonho do Getúlio era construir uma nação soberana, independente, que não tinha lados, que era só dele. Mas desde que ele faleceu, todos os presidentes acabaram se aliando mais ao lado americano. E isso só veio mudar com o João Goulart, que ele basicamente se definia como um nacionalista, um trabalhista e um sucessor de Getúlio Vargas. Então, basicamente, o pessoal viu nele uma certa esperança, porque se o Brasil estava muito confuso, não estava conseguindo criar um projeto, eles viam o João Goulart, nessa época, no começo, como uma espécie de novo Getúlio Vargas, que ele ia fazer tão bem aos trabalhadores e pobres como o Getúlio fez, também ia fazer o Brasil uma nação soberana, iria aumentar a indústria, mas foi uma completa decepção. Por quê? O João Goulart, que se dizia o sucessor de Vargas, se mostrou muito diferente dele, porque Vargas era um completo anticomunista. Mas João Goulart, embora nunca tenha se declarado um comunista, ele na verdade tinha muita simpatia com o marxismo e ele começou a se aliar com a União Soviética. O primeiro presidente do Brasil a fazer isso, como eu falei, a maioria era aliado dos Estados Unidos, mas ele quis ir para o lado da União Soviética. Então mudou muito o paradigma, a visão que as pessoas tinham dele. Mas, e para piorar, se não bastasse isso, ainda estava aumentando muito a inflação que estava fazendo os brasileiros viverem na completa miséria. Então o governo de João Goulart estava realmente uma catástrofe total. Não é à toa que foi nessa época que teve a famosa manifestação da Marcha com Deus pela Liberdade, que foi talvez a maior manifestação política da história do Brasil, que era realmente contra o João Goulart. E na própria mídia, tava vários e vários, assim, todos os dias artigos de jornais quase que exigindo para que ele renunciasse. Inclusive o Otto Maria Carpo, que é um dos maiores intelectuais da história do Brasil, ele era jornalista nessa época, e ele próprio escreveu os 2 artigos mais famosos contra o João Goulart nesse período.
Então estava tudo indicando que o João Goulart talvez fosse renunciar, se não fosse por uma ameaça de uma possível revolução proletariada que iria ocorrer no Brasil, tal como ocorreu em Cuba nessa mesma época, no contexto da Guerra Fria. E acreditava-se que isso ia acontecer porque estavam aumentando muito as manifestações socialistas por todo o país, e estava um boato de uma certa guerra, uma certa revolta no campo, de que essa revolução socialista iria ocorrer no Brasil, tal como ocorreu em Cuba, e iria começar no campo. Então estava realmente um clima hostil. E para piorar esse clima hostil, alguns governadores anticomunistas, como o Carlos Lacerda e o Abraham de Barros, eles reuniram um grupo de homens armados para tentar conter, para ficarem preparados para uma possível guerra civil. Então, nesse cenário horrível que ou o João Goulart renunciava e aí não sabia o que ia fazer, ou ia ocorrer uma guerra civil com revoluções e antirrevolucionários de um lado, eis que em abril de 1964, um grupo de militares se reuniu e acabou tomando o poder, expulsando de uma vez o João Goulart do poder e expulsando todas as guerrilhas comunistas que tinham por todo o território brasileiro. E eis que começou então o famoso regime militar, ou também chamado de ditadura militar brasileira, que duraria até o ano de 1985. A grande questão é que nós temos a mania de enxergar a ditadura como se fosse uma coisa só, como se fosse um só regime, sendo que, na verdade, eu particularmente divido ele em 4 fases diferentes. Tivemos a fase de Castelo Branco, que era especialmente caracterizada por uma certa estabilidade no poder, de querer conservar e manter o novo poder alcançado. Teve a fase da junta militar e Costa Silva, que foi a parte da repressão, da violência, enfim. A parte do governo Médici, que foi a parte de mais prosperidade, e a parte que vai desde Geisel até João Figueiredo, que é a parte da redemocratização. E dessas 4 fases, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que a melhor delas, a mais próspera, a que o país mais se desenvolveu, foi, sem dúvidas, no governo de Emílio Médici, que foi também um dos maiores nacionalistas da história do Brasil. Emílio Médici ele nasceu em 1905, em Bagé, no Rio Grande do Sul. Era de uma família tradicional gaúcha, basicamente de classe média, e seu pai era militar e também era descendente de italianos. E foi graças a essa influência do mundo militar que ele acabou herdando do pai que ele desde criança sonhou em seguir a carreira de soldado. E ele entrou nisso muito cedo. Ele acabou estudando por um tempo na escola preparatória de cadetes que tinha em Porto Alegre, e mais tarde também na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, que era na época o maior centro de formação para o Exército Brasileiro. E ele se formou lá e foi lá que ele realmente começou a sua carreira militar, no qual ele se destacou muito cedo, porque ele era considerado alguém muito disciplinado, alguém muito esforçado e correto. Ele realmente gostava de fazer aquilo que era certo e agia para isso.
Uma coisa que também talvez tenha contribuído para a sua ascensão rápida na carreira militar foi o seu forte patriotismo, que muito provavelmente ele acabou herdando do pai, e também da influência que ele teve do integralismo. Olha só que curioso. O Emílio Médici, junto com sua esposa, os dois eram integralistas desde jovens. Eles fizeram parte do movimento. Inclusive, o Emílio Médici, ele ajudou, ele atuou, melhor dizendo, na Revolução de 30, que colocou Getúlio Vargas no poder. Ele apoiou Vargas e também era um integralista. Vocês lembram do último vídeo sobre o Bruno Salgado, fundador do integralismo brasileiro? Pois é, Emílio Médici, ele foi o único presidente da história do Brasil a ser oficialmente um integralista. Eu acho isso muito curioso, eu não sabia disso, eu acabei descobrindo, pesquisando e estudando sobre a vida dele. O Emílio Médici, ele era da cavalaria do exército. E como eu falei, ele subiu, ele ascendeu na carreira militar muito rápido, ao ponto de se tornar até mesmo general, o posto mais alto que tem na hierarquia do exército. Ele também apoiou um golpe militar que teve em 1964, porque ele era contra o João Goulart, e ele também, como integralista, era um profundo e radical anticomunista, então ele foi a favor da derrubada de João Goulart e da guerrilha que tinha espalhada pelo país inteiro. Ele acabou permanecendo apenas como general por um tempo, até ser convidado para ser o chefe do Serviço Nacional de Informações, no qual ele acabou ocupando esse cargo de 67 até 69. Basicamente, esse Serviço Nacional de Informações tinha como objetivo espionar e garantir a ordem nacional, impedindo revoltas e guerrilhas, caçando elas, mostrando a localização. Ele era o grande chefe, durante 2 anos ele foi o grande chefe desse Serviço Nacional. Mas o que veio realmente a mudar para sempre a vida dele não foi o fato dele ser chefe de Serviço Nacional. Acho que eu nem estaria fazendo um vídeo sobre ele se ele só ficasse nisso. Mas no ano de 1969, que foi o último ano dele como chefe de serviço, ele foi escalado, ele foi escolhido, ele foi eleito como o novo presidente do Brasil. E o Emílio Médici, diferente de todos os outros presidentes que o antecederam, no caso, os presidentes militares, né, do regime militar, ele era considerado, na verdade, o mais brando que teve até então, porque nessa época já se falava da redemocratização. Por quê? Eu quero relembrar vocês que só houve esse golpe militar para retirar o João Goulart e para realmente garantir uma ordem nacional, já que o Brasil inteiro estava com medo de uma possível revolução que ia ter, enfim. Então era só para garantir a ordem. Mas já estava, ao todo, há 5 anos de ditadura. Então as pessoas já estavam querendo de volta a antiga democracia que tinha. E o Médici, ele foi eleito, obviamente pelos militares, né? Ele foi eleito pelos militares prometendo para o povo e para os militares que ele ia trazer a democracia de volta. Inclusive, isso fez o Médici ser visto com ótimos olhos no começo. Ele era considerado alguém moderado, alguém brando, alguém que não ia continuar a censura e perseguição que teve. E uma coisa que o Médici fez para contribuir para isso, que na verdade foi a primeira coisa que ele fez, que na verdade ele fez antes de virar presidente mesmo, porque queriam que ele fosse presidente, mas ele disse que ele só iria tomar a posse, né, de presidente se o Congresso fosse reaberto. Isso aconteceu. Foi reaberto o Congresso, que havia sido fechado 10 meses antes pelo Costa e Silva, então eles o reabriram, porém só tinha 2 partidos, como vocês sabem. O Arena, que era o partido oficial do governo, ou seja, dos militares, e o MDB, que era o partido de oposição. Mas em teoria mesmo, só o Arena tinha influência, o MDB era só para ter uma certa oposição, para ter um voto contra, basicamente. Porque realmente quem tinha o poder quase que total era o partido Arena, que todos os presidentes do regime militar eram filiados, né? Faziam parte, já que era o partido oficial do governo. Então, a primeira ordem, o primeiro feito do Médici, basicamente, foi reabrir o Congresso. Claro, não era ainda a redemocratização, mas era um primeiro passo. Então, isso foi visto com bons olhos. E as pessoas acreditavam que o Médici, inclusive, iria dar um fim à AI-5 e ele trazer de volta a democracia, tal como ele prometeu. Porque a democracia, realmente, ele prometeu trazer de volta. Mas isso não aconteceu. A AI-5 só veio acabar em 78, quando o Médici não era mais o presidente. E como vocês sabem, a democracia só voltou
em 85. Então o Médici nem acabou com a AI-5 e nem voltou à democracia. Então, de fato, muitas pessoas no começo do governo Médici acharam que ele ia trazer de volta a democracia e ia acabar com a AI-5. Mas a questão é que a AI-5, né, que foi iniciada pelo Costa Silva, acabou sendo continuada com ele, com o Médici, porque ele viu que não tinha como parar, já que ele tinha que lidar com as constantes guerrilhas, as revoltas que tinham. Então, embora tenha tido essa tentativa da redemocratização, essa tentativa falhou. Embora o Médici ele tenha tentado algumas coisas, né, algumas estratégias para fazer com que reduzisse a censura e perseguição, como por exemplo a própria reabertura do Congresso que eu citei, e também da metade para o final do governo dele, as ações da AI-5 deram uma certa diminuída, mas do início para o meio, né, do início para a metade do governo dele, foi muito forte. Lembrando que o Médici, gente, ele governou por 5 anos o país, de 69 até 74. Então ele governou por muito tempo, ele governou por muito mais tempo do que o Costa Silva, do que a junta militar e do que o Castelo Branco. Então ele ficou bastante tempo até no poder, já que, lembrando, o regime militar ele durou 21 anos, e 5 anos desses foram só de Médici. Então, os números dizem que o regime militar teve por volta de 350 a 400 mortes. E diz que mais ou menos 300 mortes ocorreram só no governo Médici durante esses 5 anos, porque foi que ele continuou, né, com a AI-5, que foi iniciada com o Costa Silva. Muita gente pensa que quem criou a AI-5 foi o Médici, mas não foi o Costa Silva. Como eu falei, foi a parte de mais repressão que teve, foi no governo do Costa Silva e na junta militar, mas continuou no governo Médici, pelo menos até a metade dele, que ficou bastante forte. Da metade para o final deu uma certa diminuída na perseguição e na censura. Mas teve então essa parte do governo dele, né, quanto a questão, né, da redemocratização. Mas também teve outros elementos que faz com que o Médici ele seja até hoje muito admirado por muitas pessoas. Porque muitas pessoas criticam ele, especialmente por essa continuação que ele fez do AI-5, porque teve essa promessa que é voltar à democracia, mas ele não cumpriu e ele acabou continuando a AI-5. Então muita gente critica ele, não gosta dele, detesta ele até por conta disso. Mas por outro lado também tem muita gente que gosta muito dele, que vê ele como um dos melhores presidentes da história do Brasil, pela coisa que eu vou falar aqui agora. Mas eu vou adiantar que eu considero o Médici o segundo melhor presidente da história do Brasil, só perde pro Vargas. E eu vou falar o porquê. Primeiramente, a gente pode falar sobre o investimento pesado que o Médici fez na estética e nos símbolos nacionais. Como eu falei, o Médici era um profundo nacionalista e patriota, e ele investiu muito nisso. Em símbolos nacionais, por exemplo, em espalhar a bandeira do Brasil na maior quantidade possível de instituições. Se seus pais eram dessa época, eles devem falar que na escola eles cantavam o hino, né, nacional. Isso também foi muito incentivado pelo Médici. Claro, já tinha antes, mas isso foi ainda mais incentivado por ele. Aí, como eu falei, de você colocar a bandeira do Brasil na maior quantidade de lugares possíveis. Isso que é uma característica muito forte dos Estados Unidos, de colocar a bandeira do país em vários lugares. O Médici ele começou a fazer isso aqui. Foi também no governo dele que foi criado várias músicas patrióticas e também alguns slogans muito famosos, né, que são usados até hoje, como por exemplo, Brasil, ame-o ou deixe-o, foi criado no governo Médici, por incentivo e investimento dele. E também foi no segundo ano de governo dele que o Médici ele usou uma ferramenta política muito boa, uma estratégia, que foi no ano de 1970, que foi o ano em que o Brasil ele foi tricampeão mundial, né, a Copa do Mundo de 70, que foi, sem dúvida nenhuma, a melhor seleção da história do Brasil. Teve Pelé, Rivelino, Jairzinho, Gerson Cantia de Ouro, Félix e tantos outros. Só jogador fera, craque. E isso acabou trazendo muita alegria pro povo aqui do Brasil. Foi a Copa mais brasileira que teve, por conta dessa união das pessoas, porque na época tava todo mundo com um pouco de medo e receio, né, por conta das tensões políticas muito fortes da época. Então a Copa foi uma grande oportunidade para as pessoas se reunirem, se alegrarem
e diz que foi muito bom. Eu não vivi essa época, mas todo mundo fala muito bem dessa Copa. E o Médici usou isso para impulsionar, né, a sua presidência e para impulsionar o nacionalismo brasileiro. Porque muitas pessoas começaram a acreditar que o Brasil só foi campeão da Copa do Mundo por conta da boa administração do Médici. E o Médici, ele fez as pessoas pensarem isso, né? Ele usou isso como ferramenta. Ele falou muito da Copa do Mundo, enfim, usou muita coisa dela para se articular politicamente. Então isso foi bom para a imagem dele. Mas para além disso, para além dessas questões nacionalistas, né, e culturais, a parte assim melhor do governo Médici, sem dúvida, foi a questão da economia. O Médici, sem dúvida, foi um ótimo administrador, porque economicamente ele fez um ótimo governo. E o que ele fez? O Médici, ele investiu pesadamente na infraestrutura e indústria do Brasil e a protegeu. Como eu falei, ele era um desenvolvimentista, ele achava que o Estado brasileiro ele devia investir, né, em setores estratégicos para fazer o país realmente ir para frente, que também era um pensamento que o Vargas tinha, e o Médici ele herdou isso. E ele criou várias coisas que são fundamentais para a economia brasileira até hoje, que inclusive foi importante para a época para criar novos empregos, para alavancar a economia brasileira. Por exemplo, a criação da Ponte Rio-Niterói, a criação da Transamazônica e a criação da hidrelétrica de Itapu, que é até hoje a hidrelétrica de maior produção do mundo. Essas três coisas foram criadas no governo Médici e ajudaram muito a economia aqui do Brasil. Não é à toa que no governo dele, o PIB brasileiro ele crescia cerca de impressionantes 11% ao ano. Gente, isso é um número estarrecedor. Porque hoje nós já comemoramos quando o PIB cresce 2% ao ano, 3% ao ano, a gente já fica muito feliz. Imagina 11% ao ano, isso é um número absurdo. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. E para vocês terem noção, foi no governo Médici que o Brasil teve o melhor resultado econômico da sua história. Não teve nenhum governo na história do Brasil que teve um resultado econômico tão bom quanto no Médici. E é por isso que chamam essa época de milagre econômico brasileiro, de tanto que a nossa economia cresceu. Porque o fato do PIB ter crescido 11% ao ano fez o Brasil se tornar o 8º país mais rico do mundo. Isso nunca tinha sido alcançado antes e nunca foi alcançado depois. O Brasil hoje, ele geralmente fica entre as 12 maiores economias do mundo. A gente luta muito para ficar entre as 10 maiores. No governo Médici, a gente ficou entre as 8, ficou em 8º lugar. Então foi um número impressionante do governo dele. Também foi no seu governo que a TV, o carro e a geladeira, que antes eram produtos de pessoas mais ricas, se tornaram mais comuns. Milhares de casas, de famílias começaram a ter isso na época. Pergunte a seus pais qual foi mais ou menos a época que eles ganharam a primeira TV deles, o primeiro carro. Muito possivelmente foi no governo Médici, porque isso ficou muito comum na época. Inclusive foi em 1972 que a TV em cores veio para o Brasil, graças aos incentivos e à administração de seu governo. Então foi uma época muito boa. A qualidade de vida do brasileiro médio melhorou muito nessa época. E milhões de pessoas que eram de classe baixa subiram para a classe média e milhões que eram da classe média subiram para a classe alta. Então teve, sem dúvida nenhuma, esse foi o ponto mais alto do seu governo. Mas também tem algumas críticas que fazem, por exemplo, que após o governo Médici acabou sendo herdado uma dívida externa muito alta, por conta disso, né, de coisas do governo Médici que acabaram aumentando a dívida do Brasil. E um outro ponto também é em relação às relações exteriores do Brasil, já que o Médici, embora ele sempre se declarasse um nacionalista e ele fosse de fato, o Médici ele foi responsável pela reaproximação do Brasil com os Estados Unidos. Como eu falei, até João Goulart, todos os presidentes do Brasil, eles buscaram se aliar ao lado americano na Guerra Fria.
E com o João Goulart, e aí também o início e metade do regime militar, isso reduziu um pouco. O Brasil ele ficou mais neutro, mais independente. O Médici ele foi o primeiro realmente do regime militar a reaproximar as relações do Brasil com os Estados Unidos. Tem gente que acha isso muito bom, mas tem gente que acha isso muito ruim para um nacionalista. Porque o Médici, né, ele tem essa imagem de um grande nacionalista à altura de Getúlio Vargas, mas o Vargas mesmo ele sempre defendeu um Brasil mais independente das outras nações, inclusive independente dos Estados Unidos. E o Médici, com essa reaproximação do Brasil com os Estados Unidos e as relações que ele teve amigáveis, né, com o Richard Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos na época, faz com que algumas pessoas o critiquem por conta disso. Então tem essas polêmicas aí da vida dele. E o Médici, ele se aposentou de fato em 74, e uma coisa interessante é que pouco se sabe sobre a vida dele após ele ter deixado a presidência. Diz que ele teve uma vida muito tranquila e muito pacífica, muito discreta com a esposa e com os filhos dele na sua aposentadoria. Ele faleceu em 1984, aos 80 anos, deixando um legado forte de nacionalismo e desenvolvimentismo, e até hoje, para mim, foi o segundo melhor governo da história do Brasil, no que tange à presidência. Se eu fosse fazer uma tier list, eu acho que o melhor governante da história do Brasil foi o Dom Pedro II, o segundo melhor foi o Getúlio Vargas, o terceiro melhor foi o Emílio Médici. Sem dúvidas foram as melhores épocas da história do Brasil, que a economia, a qualidade de vida e a cultura do Brasil mais se desenvolveram. Foi a melhor época, que é realmente um sonho para nós brasileiros com que isso volte, né? E até hoje, como eu falei, tem vários slogans que foram criados pelo Médici que são usados até hoje. Eu citei o Brasil ame ou deixo, mas tem também o ninguém para esse país, né? Por conta do que eu falei de que o PIB do Brasil crescia 11% ao ano, gente. Isso é uma coisa impressionante. Aí ele criou esse slogan, né, do ninguém para esse país, como se o Brasil ele fosse uma máquina imparável de produção e de desenvolvimento. Realmente foi uma época muito boa para os brasileiros quanto a isso. Então eu vejo sim o Médici como um ótimo presidente, que teve seus erros, é óbvio, mas eu vejo ele sim como o segundo melhor presidente da história do Brasil e um grande nacionalista. Basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. E é isso. Valeu, falou, um abraço, até o próximo vídeo. Até! Valeu! É o seu guru na política. Espero os militares que foram presidentes do nosso país. Tenho saudade de pessoas sérias, como o Médici. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego, passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. Penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia.